Bom, legal que vocês ficaram depois do filme, todo mundo está aqui. Espero que essa conversa seja bem interessante. E, bom, me apresentando, eu sou Juliana Dornelles, sou atriz do Amor com a Cidade. O que mais? Mais ou menos, vamos conversando, assim, não tem muito o que me apresentar, né? Acho melhor a gente ir direto para a função. Alô, eu sou Gustavo Vinagre, diretor do filme Pra Poeta Cego. O que mais eu posso falar? Me formei em letras aqui na FEFELESH e fazia muito tempo que eu não vinha na USP, então está sendo uma experiência nostálgica. Bom, sou Daniel Augusto, fiz o curta-metragem O Porno e Karaokê, o penúltimo a ser exibido. Estudei cinema também, já que estamos se apresentando dessa maneira. Estudei cinema, fiz mestrado em letras aqui também. Fazia um tempo que eu não vinha aqui à USP também. Minha carreira é basicamente ligada a documentários, grande parte dela. E nos últimos tempos que eu comecei a me dedicar à ficção. Então, é isso. Eu acho que então eu vou começar com as perguntas, uma para cada um. Com a Juliana, eu queria saber um pouco sobre a atuação dela como pós-porno, que eu descobri que é outra pronúncia hoje. Eu acho que eu vou fazer uma de cada vez. Primeiro eu vou perguntar para a Juliana sobre sua atuação do pós-porno, como a sua obra se relaciona com o feminismo, para você falar um pouquinho sobre isso. Tá. Precisa de microfone? É bom, porque a gente está gravando ali. Ah, tá. Eu vindo, assim, eu sou atriz, né, antes de fazer esse filme. Eu trabalhei como atriz, como palhaça. Né, minha principal vertente dentro do teatro é a comicidade. E eu participo de muitos movimentos, assim, de coletivos de arte, que gostam de fazer trabalhos juntos, assim, independentes. Vamos fazer, vamos, uma coisa meio... Vamos fazer, estamos afim, vamos fazer. Isso tudo aqui em São Paulo. E aí uma das nossas amigas, assim, que era bem atuante nesses movimentos, tudo foi para Barcelona, foi para passar uma temporada para fazer o doutorado dela na Espanha, na Inglaterra, e aí ela conheceu o movimento das pós-porno, que são mulheres muito doidas, espanholas, assim, que resolveram revolucionar a pornografia, fazendo uma pornografia feminista, dizendo assim, se essa pornografia aí não nos contempla, então vamos fazer nossa própria pornografia, né? A maioria delas era lésbicas, mas elas não gostam de restringir o movimento ao lesbianismo, porque, sei lá, né? É sempre estranho dizer que uma coisa é de alguém, né? Então, o pós-porno foi... Eu tinha feito doutorado também, fiz doutorado lá na PUC, na subjetividade, estudando palhaço, e estava meio... cansada de ficar esperando pelos grupos de teatro, assim, sabe, aquela coisa. E aí, quando veio esse negócio do pós-porno, era uma coisa tão anarquista, tão revolucionária, dizer, nossa, você pode fazer o que você quiser com o seu corpo, sabe? Tá tudo aí, vamos criar. E eu sempre gostei de pornografia, sempre gostei de sexo, sempre achei que as coisas... sei lá, sempre gostei de cinema também, gostava de filme, filmar, tudo. E aí... Aí a gente se juntou num grupo de pessoas que estavam discutindo esse pós-porno há bastante tempo em São Paulo. E que ideia que a gente vai fazer, né? Como que a gente vai trabalhar isso? Como muitas pessoas também desse grupo eram ligadas a movimentos de arte urbana, arquitetura, urbanismo e tal, a gente pensou, por que não ligar as coisas à cidade, né? Vamos fazer sexo com a cidade. E aí pegamos a câmera uma noite... um carro, 5 pessoas, e fomos para a rua fazer o filme. E foi uma experiência, para mim, como atriz, foi uma das coisas mais, acho que importantes que aconteceu. Parou o microfone. Não? Foi uma das coisas mais importantes que aconteceu como atriz, assim, para mim, porque é uma experiência de liberdade absoluta, né? Você tem que se atirar na cena, ali na rua, e tá pronto para o que vier, né?
E a experiência foi essa, foi de entregar o corpo para o que tivesse acontecendo na rua. E foi muito importante, porque até então, quando a gente não faz algumas coisas, ainda parece que a experiência da gente fica restrita àquele universo que a gente conhece. Então, assim, até ali, tu diz assim, eu não vou fazer depois disso, mas tu nunca fez depois daquilo para saber se tu poderia fazer, né? E aí, então, é como se fosse um rompimento mesmo de exibicionismo, que é uma coisa que eu curto, né? Eu gosto do exibicionismo, mas a gente sempre tem um pouco de restrição, né? A gente gosta de ficar em casa pelado, mas tipo abre a janela, ai, o vizinho me viu, né? Em vez de dizer, ai, o vizinho me viu, é tipo, ai, o vizinho me viu. E aí depois disso eu tipo, oba, o vizinho tá me vendo, sabe? Então as coisas começam a mudar, assim, na relação do que tu acha que até onde tu pode ir, até onde tu achava que tu não podia, né? Então eu acho, para mim foi genial ter passado por isso. É uma experiência que eu recomendo para as pessoas em geral. Eu fico falando, façam isso, é bem bom. E que mais? Qual era a outra pergunta? Era isso, né? O movimento do pós-porno. Então, aí foi que daí eu me liguei nesse movimento aí do pós-porno, dessas mulheres que queriam fazer sua própria pornografia, inventar suas histórias pornográficas. E o filme teve uma super receptividade, assim, tanto da galera do cinema quanto da galera do pós-porno, porque muita gente do pós-porno faz filmes muito... faz vídeos caseiros mesmo, uma coisa assim, às vezes sem muita produção. E esse filme ele tem uma produção bonitinha, sabe? Os caras que filmaram foram 2 homens, inclusive, eles manejavam bem a câmera, né? E ele foi editado por pessoas também com bastante experiência em cinema. E aí esse filme rodou um monte de festivais, assim, Espanha, Alemanha, foi para o Feminist Porn do Canadá. E começou a ter uma vida própria também, né? Dentro desse circuito de pós-porno, feminismo, que acabou sendo por ele mesmo, sabe? Porque eu não sou assim uma militante de carteirinha, sabe? De estou lá, sabe? Apesar de que eu estudo essas coisas, mas eu não sou assim não fiz o filme com o objetivo de uma militância, né? Ele foi um filme de amigos, de estar na situação. Vou fazer uma pergunta agora para o Daniel, depois eu paro de monopolizar o microfone. Daniel, no seu filme eu vejo muita diferença entre o lado da ficção e aqueles inserts de filmes pornográficos antigos. Eu queria saber como que foi esse processo, como que foi colocado esses inserts. Então, tá ouvindo alguma coisa? Não pode, porque a gente sabe porque a gente está gravando ali, ó. Então, esse filme, o Porn Karaokê, ele surgiu de uma série de coisas que aconteceram na minha vida. Uma delas foi a oportunidade que eu tive certa vez de fazer uma entrevista com um cineasta que eu admiro muito, que é o David Lynch. Cineasta, enfim, fez vários filmes, inclusive, que tem relação com a sexualidade. E a partir desse momento que eu fiz essa entrevista, uma série de ideias começaram a surgir e eu comecei a querer trabalhar alguns formatos de filme. Uma segunda inspiração veio justamente de um amigo meu que falou de locais em Londres, ele morava em Londres, ele é de lá, falava de um local chamado Porn Karaokê, justamente, onde tinha o Porn Karaokê, né? Que é um lugar onde você vai estar no meio de uma balada, andando, e de repente tem uma sala onde ficam passando os filmes pornô e você pode ir lá e fazer o que você quiser com os microfones, é uma espécie de karaokê pornô, né? E eu fiquei meio instigado com isso tal, e queria trabalhar com alguns temas que já me passavam há muito tempo, desde a época da letra, justamente, né? Tentar criar uma narrativa em primeira pessoa no cinema, que é uma coisa mais difícil, né, no cinema, colocar em primeira pessoa. Enfim, fazer alguma coisa que fosse um misto de que você acreditasse na história, mas não soubesse se era verdade ou não, enfim. Aí cheguei nessa história, porque por gostar de tatuagens, evidentemente, né? Cheguei nessa história da menina que vai tendo experiências sexuais na sua adolescência e vão surgindo tatuagens. Na idade adulta, essas tatuagens somem, né? Num primeiro momento, eu pensei em fazer esse filme, fazendo na parte adulta, com uma filmada mesmo,
e a parte da adolescência, infância, adolescência, é feita com um desenho animado. Cheguei a contactar um quadrinista erótico, que é bem famoso, que eu gosto bastante, que é o Milo Manara, para fazer os desenhos, né? E o Manara, na época, até gostou do roteiro, falou, não, tenho interesse em fazer. No entanto, o Manara iria poder fazer, sei lá, o filme foi feito em 2011, ele só podia fazer, tinha agenda para fazer em 2013, né? Aí eu falei, bom, não vai rolar isso aí, então. E daí resolvi filmar. Ao mesmo tempo que resolvi filmar, encontrei esse material, justamente, que é o material que você perguntava, né? Encontrei esse material, que é um material de pornôs feitos na época de 1910, 1920 e 1930. É um material que eu acho interessantíssimo, assim, que eu achei lindo de ver, porque ele é muito diferente do pornô que a gente vê hoje em dia, ele é muito diferente. Tem outra coisa, assim, o pornô, como dizer, ali, hoje o pornô ele já envolve uma série, desde os anos 70, que ele se tornou mais conhecido, etc. O pornô ele envolve uma série de coreografias, ele já é muito assim codificado. O pornô tem estruturas muito estabelecidas do ponto de vista, digamos, até dramático, entre aspas, aí, né? Mas, sobretudo, coreográficas, né? E quando você vê esses filmes, que são filmes amadores, que não tem autores escritos, não tem diretores, você vê coisas incríveis, assim, você vê que não tem essa codificação tão clara que tem no pornô hoje, né? Que o pornô tem uma coisa interessante, eu vou colocar só algumas questões para terminar aqui, que eu acho que poderia ser até uma coisa de debate. Assim, o pornô, ele tem essa ideia de que você vai pegar o ato puro, né? Sem nenhum tipo de encenação, né? No entanto, nada é mais encenado do que o pornô, né? E ele fica meio nesse lugar entre o codificado, né, e a busca daquilo que não é codificado. Então, isso eu acho que é um dos paradoxos da pornografia que é legal de pensar, né? Uma outra coisa que eu acho interessante, como um dos paradoxos da pornografia, que também é interessante de pensar, é que, por um lado, por toda a pornografia é a experiência mais íntima, né, que você pode ter, o acesso à experiência mais íntima de uma pessoa, né, de 2, 3, enfim, quantas forem, né? E isso, ao mesmo tempo que é o acesso da experiência mais íntima, ela tem um lado utópico, digamos assim, né? Toda pornografia tem um lado utópico, porque ela pressupõe um mundo onde as pessoas não têm vergonha, né? Elas não têm a vergonha é a base da sociedade, né? Só existe sociedade porque existe vergonha, enfim, essas coisas todas, né? Então a pornografia tem esse lugar. Então são alguns paradoxos da pornografia que eu acho interessante pensar a partir disso que a gente fez tudo aqui. E por fim a única coisa que também tinha como proposta aqui para a gente conversar é que pornografia, muitas vezes, ele não é uma ideia que é interessante para ser utilizada do ponto de vista estético, para você pensar esteticamente a arte, né? Mas, às vezes, ela é muito mais um cunho moral do que propriamente algo que tem a ver com arte. Isso é uma reflexão que também eu proponho para a gente conversar. Enfim, falei para caralho, agora vamos lá. Desculpa aí, Gustavo. Nem sei qual é a minha... Oi, vou perguntar para a Juliana. Tudo bem? Tudo. Eu tenho um amigo que uma vez ele fez uma orgia no Minhocão. E ele me contou que foi uma experiência incrível, foi maravilhosa e tal, mas que em determinado momento as pessoas, estava de madrugada, né? E que em determinado momento os frequentadores do Minhocão, algumas pessoas, começaram a fazer parte. E até certo ponto eles estavam ok, eram 5 pessoas, eram 4 meninos e uma menina. E que até certo ponto eles estavam ok com isso, tinha pessoas que paravam, olhavam, se masturbavam e iam embora. Mas aí 2 caras queriam entrar, e queriam entrar no meio, e queriam ficar em cima da menina, e aí eles tiveram que cortar e ir embora. Eu queria te perguntar como é que foi fazer isso no centro de São Paulo, como se você foi abordada muitas vezes, e como que você se sentiu com isso sendo mulher. Porque os homens que estavam perto, porque dá para ver em alguns momentos que tem uns homens que passam perto, que ficam olhando e que ficam... Não sei como isso foi no seu processo, no processo de vocês, de estar realizando o filme. Sim. Ai, nossa.
Na rua, em geral, só tem homens, né? Assim, moradores de rua. Tu encontra algumas mulheres também, claro, mas, em geral, elas estão protegidas por um outro homem e tal. Realmente... eu fui com uma outra atitude, né? Eu fui tipo, vamos lá, vai. O que vai acontecer aqui? Vamos lá. Vem esse cara aqui, o Gari veio, né? Estava ali no Minhocão, ninguém me abordou. Eu até achei estranho, eu digo, ai, que sem graça. Porque tinha umas pessoas com os cachorros ali, que tipo, ficaram ali, tipo, tá, estamos aqui com nossos cachorros, esses aí estão, tudo bem, né? Não, nem, sei lá. E também porque eu acho que eu estava sozinha, entendeu? Eu não estava fazendo sexo com ninguém, entende? Eu estava curtindo ali a cidade, sei lá. E estava sendo filmado, né? A câmera é uma coisa que te protege bastante nessas situações. Se tu tá com alguém com uma câmera te filmando, as pessoas têm um pouco de medo de se envolver, porque, enfim, vai ter uma coisa gravada que depois pode comprometê-las, né? Elas também, mesmo que a pessoa seja assim, ela está no último grau da miséria, entendeu? E tu pensa, esse cara não vai se importar de ser filmado. Ele pode dizer, eu não quero ser filmado. Eu não quero que a minha imagem apareça. Entendeu? Então, isso é uma coisa que não é qualquer pessoa que se dispõe a participar de uma filmagem, né? Então, às vezes, inclusive ali, o cara que estava com o Gari, ele se preocupou com isso. Ele disse, eu não quero que me reconheçam. Porque ele poderia perder o emprego, poderia acontecer alguma coisa. Mas ele começou a provocar. E aí eu que fui para cima dele, porque ele não veio me agarrar, fui eu que fui agarrar ele. Aí no filme parece que eles estão me agarrando, mas não, na realidade eu que estava lá puxando. E aí? Tu estava me dizendo que me comeu na Paulista, como é que foi isso? Porque ele dizia, eu te comi na Paulista, eu te comi na Paulista. E eu dizia, tu me comeu na Paulista, como que foi? Então me agarra, como é que tu me agarrou lá? Eu ficava tipo incomodando ele para ver se o cara me pegava mesmo. E aí os outros dois que estavam ali meio que passando na rua, assim, estavam de braço cruzado, olhando. Daí ele falou, mas eu posso passar a mão na bunda dela? Perguntaram para o cara que estava filmando. E o cara disse, vai, pode. Eu digo, claro, vem. Aí, porque estava convidando as pessoas para isso, né? No caso, isso daí tem um nome disso, até isso é catalogado dentro das taras sexuais, se chama dogging. Uma pessoa marca, assim, diz assim, olha, gente, vai lá no Facebook e diz, hoje, às 3h, estarei lá no viaduto Santa Efigênia, pronta para o que deve é. Aí, quem estiver lá passando a hora, vai lá, se encontra, e tipo assim, é que nem cachorro, entendeu, na rua, sabe? Vamos lá se comer. E aí, a diferença é que a gente estava filmando, eu não sabia que isso existia, assim, como o nome de uma fantasia, digamos, mas né? Assim, porque hoje em dia tem nome para tudo. E aí, assim, eu acho que a diferença é essa, estava sendo filmado e assim... então, sabe que uma vez eu também estava passando por uma experiência de sexo na rua, e no Rio de Janeiro, e aí lá na Lapa, né? Daí tava as travestis e tal. E aí lá os travestis não me deixaram também fazer sexo na rua. Me jogaram garrafa, disseram, sai daqui, aqui tu não pode, tal, não sei o quê. Tipo, se eu tivesse com uma câmera ali, provavelmente ninguém ia ter feito nada, entende? Mas uma experiência pessoal, tipo assim, o prazer meu, se eu quero fazer aqui, entendeu? Aí, sei lá, existe uma certa... Agora, não, estou fazendo para um filme, é uma obra de arte, alguma coisa, sei lá. Não sei o que as pessoas pensam, entendeu? Até para se pensar mesmo sobre isso. Mas o que eu sei de experiência é que, talvez, se eles tivessem uma câmera lá, as pessoas teriam ficado bem mais tranquilas. Né? Então, eu não fui em nenhum momento acuada. O único lugar que me expulsaram foi do bar. No bar me expulsaram. Sai daqui. Mas o resto, todo mundo ficava olhando. Que legal, estão filmando. Parava o carro, olhavam. Bacana. Eu queria fazer uma pergunta para o Gustavo. Depois eu passo para você. Sobre o processo do filme para Poeta Cego, me pareceu um pouco, desafiante e doloroso, né? Eu queria que você comentasse como que foi esse processo, como as maiores dificuldades, porque parece que tem muitas. Alô? Dá para ouvir? Não. Tá. Não, eu sim. Quando eu comecei a estudar aqui na Letras, já li a poesia do Glauco e gostava bastante. Aí comecei a me aproximar com...
eu organizei um sarau, depois outro, chamava ele, e eu nunca sabia se ele me reconhecia ou não. Enfim, e aí eu terminei a letras, aí fui estudar cinema em Cuba, e lá eu escrevi o roteiro, mandei para ele. É isso, é um roteiro bem fechado, apesar de ser um documentário, um roteiro que tinha 10 páginas, onde tudo estava estabelecido desde o princípio, embora, enfim, eu não soubesse o que fosse acontecer em cada situação. É mais ou menos, é uma performance de alguma forma também, filmada, né? Então, aí ele me deu algumas condições, que uma delas era essa, né, de que ele não poderia. Por isso, eu tinha escrito algumas cenas em que ele seria enfim, reviveria as coisas que ele sofreu já no passado. E essa foi a única restrição que ele me deu, que ele não poderia refazer essas cenas porque ele, enfim, está velho e não poderia passar por aquilo novamente. Mas quanto ao processo ser doloroso, eu acho que foi muito doloroso, em especial porque acho que as pessoas que estavam fazendo o filme comigo não entendiam o filme. E isso foi bem doloroso, assim, porque, enfim, eu me senti realmente sozinho no processo. Mas, em si, o que dói ou deixa de doer, não sei. De alguma forma, é também muito teatral o sadomasoquismo, né? Então, o que realmente me fazia ter medo durante a cena era o fato de eu estar amarrado, e eu sou muito claustrofóbico, odeio ficar preso e tal. E o fato de estar vendado, e aí a expectativa pelo som, enfim, de eu não saber o que ia acontecer realmente, e escutando o Akira descrever as coisas, enfim, que é algo que eu tentei que estivesse refletido no filme, né? Enfim, que o espectador não visse o que está acontecendo, mas que fosse uma coisa sugerida enfim, pelo que o Akira vai descrevendo. Enfim, esse era realmente o conceito do filme, que fosse um filme, como diz no começo, áudio descrito para cegos, e criar esse jogo sadomasoquista com o espectador de enfim, fazer ele crer que está vendo algo que talvez nem esteja acontecendo, ou talvez sim, enfim. Isso, e fazer ele desejar ver algo que supostamente cria repulsa nele, que ele não deveria querer ver, mas não sei, é isso. Eu tenho uma pergunta para você. Não, eu ia dizer que me lembrou aquele filme, o Sick, tu viu? Sick. É sobre o Super Masochist. É um inglês, eles fizeram um documentário sobre esse cara. Eu estava falando para a Bruna antes, eu disse, gente, esse filme é genial. Se vocês tiverem oportunidade, tem muito a ver com isso. Que é um cara que ele tem fibrose cística desde muito criança, e aí ele umas dores muito grandes no corpo, porque fibrose cística, todos os líquidos do teu corpo ficam muito grossos, assim. Então, volta e meia, tu tem que tirar esses líquidos do corpo, e é uma experiência muito dolorida e tal. E aí ele transforma isso em obra de arte. Ele é um cara que aguenta muita dor, então ele vai fazendo as sessões dele de masoquismo, né, se ele prega o pau dele com martelo, fica pendurado pelo saco, umas coisas assim, tipo, que tu pensa, meu Deus, o estômago começa a embrulhar. Mas ele tem várias experiências assim, muito dolorosas, e ele vai filmando isso e fazendo uma grande exposição de arte. Ele vai dizendo o quanto que a dor ajuda ele a superar a dor. Né? É uma coisa é uma transmutação, porque é o masoquista que manda, né, na relação. Porque ele que diz até onde pode ir a história. Né? Então, enfim, são coisas, me lembrou isso só. Não, eu gostei muito do sadomasoquista, achei assim, bem forte, e me ajudou muito a entender, né, o sadomasoquismo. Mas eu tinha só uma pergunta simples para você, porque você falou das pessoas, né, da contextualização delas na rua e tudo, mas e a questão da polícia? Quer dizer, você disse que praticamente foi filmado como se fosse uma coisa improvisada, assim, né? E como que foi lidar com isso, o medo de... Porque você podia estar presa, né? E como que é isso? Então, no começo a gente teve muito medo de, meu Deus, vamos ser presos e agora? Ai, nossa, o pavor, né? Por isso que eu falei, eu digo, gente, se não fizer, nunca vai saber, né? Aí, mas é super seguro andar pela noite de São Paulo fazendo filmagem, assim. A polícia na Sé estava lá, entendeu? Ela não interferiu em nenhum momento. Por quê? A polícia só pode vir abordar você se você tiver uma denúncia, né?
Então, assim, se alguém se sentir incomodado com aquela nudez ou com aquela coisa, e ligar para a polícia e disser, eu estou me sentindo incomodado porque tem alguém aqui na rua fazendo sexo. Ou se um cara estiver fazendo xixi na rua e alguém ligar e tiver a polícia na hora, ela pode prender o cara. É atentado ao pudor também. E ele pode ir preso. Então, tem várias situações assim. Só que se você não tiver denúncia, você não vai preso. Foi isso que o guarda lá me explicou. O guarda estava preocupado com a minha segurança. Ele veio dizer, ai, tu pode tomar um estupro aqui. Porque quando ele me viu, eu estava sozinha, sentada numa cadeira, assim, feliz. Aí, nua, assim. Estava lá. E o pessoal estava escondido, os que estavam ajudando. Ele me viu lá pelado e disse assim, mas o que é isso? Ele veio, mas o que está acontecendo com a senhora? Ele me chamou de senhora. E eu disse, eu estou fazendo uma filmagem e tal, a gente está fazendo um trabalho de arte. Ele, não, daí que ele falou, eu até entendi a senhora e tal, mas aqui pela lei fria é isso. Mas ele estava preocupado com a minha segurança. Estava preocupado que eu poderia ser estuprada. Depois ele entendeu, tipo, tchau, apoiou o projeto, foi super legal. Boa noite. Queria perguntar para a Juliana, boa noite. Eu queria saber a respeito do pornoclown, porque diz que é um movimento pornoclown. Queria saber o que tem no filme de clown, né? E se não tem, como que funciona, né? O pornoclown, se você pudesse falar aí. Tá. O pornoclown ficou esse nome porque a gente precisava de um nome, né? E aí, no começo, quando a gente começou a discutir as ideias de fazer todo esse trabalho de pornografia, a gente queria juntar muito a experiência clownesca. Tanto que na primeira filmagem de São Paulo eu estou toda maquiada. Estou com uma sombra azul, assim, sabe? Não sei se dá para perceber. Estou com uma sombra azulona. O começo da minha roupa ela é meio colorida, aquela saia xadrez, sabe? Estou toda meio clownesca, assim, sabe? No início de São Paulo. Até que eu vou tirando toda a roupa e fico sem nada. Mas no comecinho ali, no minhocão, eu estou bem clownescona, né? E o pornoclown, ele tinha, no começo da nossa conversa, sempre girou em termos de uma subversão, assim, né, da pornografia, ou fazer essa ideia. E o clown, ele tem essa coisa da liberdade, né, de habitar o mundo sem muita medo do ridículo, né? E aí meio que ficou essa ideia. Mas acho que ficou mais conceitual do que prática. Não sei o que te explicar sobre isso. Porque tu sentiu falta do clown lá? Tu queria ter visto um palhaço? Mas no filme dá para rir umas horas, né? Tu não deu nenhuma risadinha? Não. Vou mudar, então. Vou mudar o nome. Não é mais pornoclown, agora não. Talvez se a gente tivesse continuado o próximo filme. Tem umas risadinhas aí. Tem umas gracinhas, entendeu? Assim, leves. Naquela hora ali do cara que está dormindo no bar. Né? Não é? Não concordo. Não, as pessoas têm que ver também. Não é assim, né? Aquele artista fala, porque eu estou fazendo isso, daí o resto do espectador fica assim, nada a ver. Não é engraçado ali. Droga. Desculpa, gente. Oi. Alô. Eu queria fazer pergunta para o André. Daniel. Você falou que você teve meio que a inspiração depois de entrevistar o David Lynch. Eu fiquei muito interessada em saber o que o David Lynch disse. Ou se ele não disse, não sei. O que ele não disse. Eu gosto do cinema do David Lynch desde moleque, né? Ele começou a filmar quando era muito moleque. E enfim, sempre gostei muito. Daí tive essa oportunidade de entrevistá-lo e quando fui entrevistá-lo, falei para ele que eu era um jovem cineasta, estava começando, enfim, queria fazer meus próprios filmes, etc. E ele foi muito generoso na sua entrevista, né? Foi uma entrevista relativamente longa, foi uma entrevista que se estendeu por 2 horas, né? No qual ele foi contando aspectos da carreira dele, mas de um modo meio endereçado, assim, meio Hilkiano, assim, sabe? Cartas ao jovem poeta, sabe?
tentando falar, putz, você passar por isso, né, tenta encarar dessa maneira, você passar por aquilo, tal, né? E mas o que mais me inspirou, na verdade, mesmo, quer dizer, foi não só tomar o contato com aquele que era um cara que eu tinha como, de certa maneira, um mestre para todas as coisas que fazia, né, porque todos nós temos vários, né? Mas também ele falando um pouco do processo criativo dele, sobre tudo isso, que é muito intuitivo, né? Ele anota sonhos e vai atrás daquilo. Eu fiz a entrevista na casa dele, né? Sei que gosta do universo dele. Logo que você entra assim, só a casa é a casa do Lost Highway, né? Aí quando você sobe assim a casa, entra por um trechinho assim, tem um estúdio de som com aquelas cortinas vermelhas que aparecem na porrada de filme, né? E ele faz uns sons lá. Aí a partir desses sons ele começa a criar imagens, né? Então os filmes vão por outra onda para ele, sabe? Não tem esse processo de escrever o roteiro hoje, né? Já teve, né? Mas escrever o roteiro, ficar lá pensando, depois chega ele, sabe? É muito mais freestyle mesmo. E isso acho que foi a coisa mais importante, assim, falar, putz, se eu quero acessar esses lugares que de certa maneira ele acessa e que eu admiro que ele acesse, eu acho que eu tenho que me permitir um certo freestyle. E foi um pouco que eu tentei fazer ali no filme, que já faz 3 anos, aí quando você faz um negócio que já tem 3 anos, aquilo já pensa muito, né? Daí já não vira mais tão puro, né? Mas na época eu não sabia direito o que eu estava fazendo, não. É isso. Ai, desculpa. Agora, só vou fazer uma observação. Tem uma coisa muito interessante no filme dos dois, que os dois, na verdade, se colocam em situação, né? Pornografia tem muito essa coisa do cara de você ser espectador e você ficar vendo o negócio dos outros fazendo, né? Mas é mais raro essa coisa de você querer estar, né? Não é que você querer, é mais raro, mas de você ter a oportunidade de estar, né? E os dois têm um pouco essa coisa que é muito legal. Os dois se colocam em situação, né? Não são os diretores acanhados, voyeuristas, lá olhando o que está acontecendo por debaixo, né? Né? Tipo assim, não é? Vai lá e se coloca em situação. Isso é muito legal, desculpa. Só uma observação, não queria deixar barato. Mas ele é o diretor e ator, né? É diretor e ator. Você não dirige? Tá, achei que você era diretora do filme também. Lá no Amor não tem muito diretor. Então tá tudo certo. Queria fazer uma pergunta para o Gustavo. Nossa, tô baixinha. Eu soube que você vai fazer um novo projeto do Nova Dubai, que também tem a ver com pornografia, não? Queria que você falasse um pouquinho sobre ele. Ai, meu Deus. Como é que eu falo? É um filme que, enfim, já está editado, está em processo de pós-produção agora, de som e de imagem. Era para ser um curta, enfim, a gente fez um crowdfunding na internet. Eu apoiei, tem que me mandar o link. Apoiou. Assim que estiver, posso te mandar o corte bruto, assim, mas se quiser esperar. Enfim, e acabou virando um filme de 55 minutos, que é um tempo muito estranho, onde eu também sou ator, e onde realmente, enfim, diferente desse filme, as coisas se veem bastante. E, na verdade, é sobre a cidade onde a minha mãe mora, no interior de São Paulo, onde tem um grande empreendimento acontecendo, que vão construir uma nova Dubai, onde vão ter, sei lá, 30 prédios comerciais imitando os de Dubai, não sei o quê. E é sobre esse bairro, que é um bairro de classe média que está se transformando, e um grupo de amigos que gosta de fazer sexo nas construções e, enfim, nesses espaços que estão se transformando. É isso. Não sei o que eu posso falar. Você se coloca em situação também nesse filme? Sim, mas aí eu sou realmente um personagem. Aqui eu sou eu como diretor. Enfim, é um personagem meu de diretor, mas lá eu sou um personagem. É muito mais ficção do que documentário. Embora as situações sejam todas reais, tem muito de performance filmada também, mas está mais um pouco... É menos híbrido que esse, talvez. Está caindo mais para a ficção mesmo. Não sei. Eu queria que ele falasse mais sobre aquela coisa inicial, assim, que eu achei bem interessante, que era sobre... Eu me esqueci, porque a minha memória é muito ruim,
mas tu falou uma coisa no começo, que tu colocou as questões para o debate, que a primeira era como que a pornografia era para ser o sexo mais explícito e ao mesmo tempo era a coisa mais encenada. E a outra, e daí ela vivia meio que nesse paradoxo. É porque as pessoas me perguntam às vezes bastante sobre isso, assim. Ah, mas o que é pornografia? Mas o erótico, mas o filme erótico, filme pornográfico, não sei o quê. E aí eu achei interessante esse ponto aí que tu colocou. E o outro, o que tu falou mesmo do segundo ponto era... Eu gosto de pornografia, né, como todos nós aqui, né? Me interesso pela pornografia como também uma maneira de fazer filmes, caramba, né? E já li muitas coisas sobre pornografia, assim. Isso não foi uma coisa que eu pensei, na verdade. Isso foi uma coisa que eu li, né? E que eu acho que é um disparado. Eu acho que é uma questão. Isso é uma coisa que me pega, assim, né? Até que ponto a gente está, quando a gente filma alguma coisa, quando a gente filma sexo, né? Até que ponto aquilo é o real? A gente está vendo o real ou aquilo, né? É uma encenação? Isso, assim, quando a gente filma sexo, at all, né? De qualquer maneira, com celular, sabe? Né? Até que ponto você está tendo acesso àquele momento do sexo real, né? Outra coisa que eu acho que também é uma outra questão que eu me coloco assim da pornografia e do filmar sexo, vamos dizer assim, né? O sexo tem alguma coisa de irrepresentável, né? Você conseguir filmar sexo mesmo, chegar a produzir por meio de imagens aquilo que a gente sente no sexo, é difícil, né? É algo, é um desafio artístico, etc. É foda o negócio, né? O outro paradoxo que eu te falei, né, que eu falei para todos, na verdade, é que ele tem uma coisa que é muito íntimo, né? A coisa mais íntima que a gente pode ter é fazer sexo com alguém, né? Isso estaria na pornografia de alguma maneira, né? Ao filmar o sexo, né? Por outro lado, a pornografia, tal como ela se dá, ela tem alguma coisa de utópico, né? Tem alguma coisa de utópica, né? Porque ela seria um lugar onde a gente, enfim, pode fazer sexo à vontade, né? Sem ter nenhum tipo de convenção social que nos proíba, onde as pessoas não têm vergonha de fazer as coisas. Então tem um lado utópico da pornografia. Até uma vez eu li um cara falando que eu achei super legal, ele falou, por isso que às vezes tem aquela obrigação de acabar aquele negócio logo, sabe? Porque senão parece que a sociedade inteira vai se desfazer, né? A sociedade é fundada na vergonha, nessas coisas todas, né? Eu me interesso também a pornografia como um espaço de suspensão da vergonha, né? Enfim, são questões que eu fico aí também, sei lá se são questões, né, pertinentes, mas eu acho que eu vejo essas questões, inclusive vejo quando você se coloca lá fazendo as coisas todas, quer dizer, no caso não é de sexo exatamente com outras pessoas, tudo, mas você se coloca nessa situação, vejo o Gustavo, de certa maneira, essas duplicações que estabelece ali com o Glauco, não sei. São questões aí, acho que as pessoas podem fazer perguntas e dizerem o que elas acham sobre o assunto. O que você acha? Não, eu acho que eu tenho essas questões também. Eu acho que é também parte do que eu busco com que sejam documentários e ficções ao mesmo tempo, é parte dessa problemática, enfim. Porque tem gente que diz que o documentário mais puro é filmar o sexo, porque não é uma coisa que pode ser simulada. Você vê, enfim, claro que pode ser simulada, mas você não pode simular um pênis ereto sem ele estar ereto. Ele tem que estar ereto, enfim, por exemplo, falocentricamente falando. Mas, ao mesmo tempo, tem toda essa questão do posado, de fazer para a câmera, enfim, que já quebra essa ideia de que é o documentário mais puro, porque, mas de certa forma, você também pode passar por isso estando sozinho, de alguma forma, né? Não sei, o sexo é ficção enquanto real também, né? Enquanto você faz na sua cabeça o que você imagina, o que você... Então é realmente muito difícil definir realmente quando você filma o que é, se é documentário, se é ficção, enfim. O que você acha? Eu acho que é muito mais difícil para o homem fazer pornografia do que para a mulher, assim, porque eu não sei, mas eu vejo assim, ó,
no aspecto teatral, né? O homem, ele precisa estar ali de pau duro para fazer o filme, né? E aí? E aí é que tá, né? Eu não sei como é que funciona, mas a imaginação do homem e da mulher, elas se dão de um jeito diferente, assim. Então, tanto que na maioria dos filmes pornôs, tu vê o orgasmo masculino, né? O orgasmo, tu vê a ejaculação masculina. Aí a mulher pode estar fingindo, fazendo caras e bocas ali o tempo todo e convence, sei lá como, mas convence de alguma maneira, uma grande parcela da população é bastante convencida por aqueles gemidos femininos. Agora, se o homem não goza no final, fica aquela decepção, né? Ah, que porcaria. Né? Tipo, é uma coisa muito estranha. Eu acho uma coisa complicada para os homens, no caso, se libertarem sendo filmados fazendo sexo, porque existe se libertar, eu estou falando no sentido até do seu imaginário, né? da sua masculinidade, né? Porque a adoração tem que ser para a mulher, né? Mas quando a adoração vai para o homem, ele gosta disso, isso não necessariamente deixa ele de pau duro, mas ele está com outro tipo de prazer, mas daí não pode ser pornografia porque ele não está de pau duro. Como é que é essa relação com o homem? Eu acho que não tem nada a ver com isso daí, sabe, que tu está falando. Eu acho que estou falando outra coisa, sabe? Mas eu acho, por exemplo, eu fico pensando, se o Amor com a Cidade fosse feito por um homem, tá? E ele estivesse ali curtindo aquela cidade sem estar de pau duro, ou em alguns momentos ficando de pau duro, sabe? Como que seria isso também, sabe? Acho que ainda o pornográfico masculino tem que vencer muitos lugares para entrar num pós-porno masculino, porque o homem ainda está muito grudado com a ideia de macheza. E aí não é questão de abolir o pau duro, entendeu? É simplesmente entrar numa relação pornográfica com as coisas que não seja nesse lugar de macho que come. Né? Não sei se vocês pensam sobre isso também em relação aos homens, porque todo mundo fala da mulher, porque a mulher quer se libertar, mas eu acho que os homens têm que se libertar de uma série de coisas na cabeça deles, assim, que é inclusive o que bloqueia. Por que as mulheres se restringem, às vezes? Aí eu fiquei pensando em ti com esse negócio, né? Tinha uma mulher e quatro meninos, né? Aí, assim, qual que é a atitude, né? Os homens protegem, né? Eles, não, essa mina aqui é nossa, né? A gente tem que segurar aqui o negócio, porque eu já fui uma vez numa suruba que era 3 mulheres, nenhuma delas queria dar para os caras. E eu dizia assim, mas como assim, gente? Vocês querem ficar aqui sendo adoradas, mas agora vocês não querem que ninguém meta na buceta de vocês? Desculpa falar assim, mas era uma coisa assim meio... E os caras ali babando. Eu dizia, mas é tão mais fácil dar um orgasmo para eles que eles vão sossegar, sabe? Qual é o problema de você dar um orgasmo para uma outra pessoa? Entendeu? Eles vão ficar bem mais tranquilos, vão dormir, vão fazer outra coisa, entendeu? Não vão ficar em cima de você. E aí, mas essa mentalidade é difícil, entendeu? De colocar. A gente tem muito medo, as mulheres têm medo do pau, os homens ficam nessa de querer se provar e, ao mesmo tempo, tem que ser doce, porque senão a mulher não vai querer, o que é, entendeu? Uma série de discussões assim, que eu acho interessante de... Eu acho que tem algo muito forte no que você falou, enfim, que revela muito da sociedade, que é que não só o pau duro é obrigatório, como o gozo feminino não importa, né? Nem um pouco. Isso você falou que é muito triste para o ator pornô masculino, mas acho que é mais triste para a mulher, enfim, como um todo, que ninguém ligue para o prazer feminino nos filmes em geral. Enfim. Mas é uma questão até para quem filma, na verdade, né? Como filmar o gozo feminino?
se eu lembro. Eu acho bem interessante o primeiro, que é um fetiche que eu até descobri recentemente, que eu não sei como... Acho que chama spandex, alguma coisa assim. Eu acho muito interessante, enfim, eu acho que... me interessa até... Eu acho que seria mais legal, por exemplo, se nunca tirassem a roupa, ou se tivesse o desespero de não... Tira um pouco a... Ou que fosse uma coisa arrancada, aquela coisa de parar, cortar, não sei. Aí virou eu estava gostando muito de imaginar como era a sensação. Mais papai e mamãe, quando rasgou, falou... Daquilo, até um certo ponto, eu acho... Enfim, aí são questões pessoais também. Eu acho o uso da trilha sonora excessiva, guiando muito um tipo de sentimento. Enfim, eu olhava para aquilo e falava, que fofinho, não sei, sabe? E eu preferia que tivesse mais em aberto, por exemplo, para poder sentir o que fosse. Eu não lembro dos outros. Calma aí. O seu filme, eu senti falta. Eu queria ver mais a interação, ouvir mais. Que nem no final, eu acho que tem os diálogos com o cara que está falando com você na frente da Sé, por exemplo. Isso me interessou. Esses momentos que rolava a interação do documentário. Às vezes entrava uma música por cima, que eu não sei porque, talvez por alguma coisa técnica de som. Mas eu sentia que, enfim, naquele final ia começar uma coisa muito interessante que para mim se perdeu com a música. Enfim, teve a animação lá do fogo, que no começo eu fiquei meio assim, não sei. Também não sei o que penso até agora dela. Não sei. Eu acho que eu me identifiquei muito com o primeiro, com esse, e tinha mais algum. Um que era uma coisa meio experimental, enfim, com imagens que meio que se... Não que eu tenha gostado desse filme especial, mas enfim, eu acho que esse e o primeiro, eles buscam uma representação diferente do que é o pornô. O calendoscópio, Enfim, tá brincando com uma coisa que eu acho que eu jogo com o meu filme, que é mostrar sem você ver, enfim. Que eu acho que é o interessante desse. Aquilo poderia estar aberto no YouTube, sei lá. Digo, antes deles tirarem a roupa, obviamente o YouTube ia censurar, mas sei lá, ele se esfregando com o pau duro marcado. Você não está vendo nada, mas é pornô, né? Esse tipo de limite aí me interessa muito, assim, e por isso acho que eu gostei mais desse filme. O Skin, eu também compartilho da opinião dele, do Skin. Acho que perde muito quando corta, assim. Gosto muito deles vestidos, acho aquilo super legal, né? Tem um pouco, até uma imagem para mim poética, assim, da coisa, a túnica em consúltio, né? Que é aquela roupa que não existe nenhuma costura, né? Que seria a pele humana, né? E que ali eles estão vestidos com uma segunda pele. É bonito isso, não sei. Isso eu gosto bastante. Tem várias sugestões erótico-poéticas que eu acho muito boas, né? Tem o filme das duas meninas com a projeção do Muhammad Ali, né? Que no início parece plasticamente interessante, mas para mim depois não vai para lugar nenhum, né? Tem o início assim, fala, opa, vai acontecer alguma coisa aí, e, né? O Alma em Chamas é uma comédia, assim, né? Aí é de se você entrar naquela comédia ou não, assim, né? Bem, né? Acho que como comédia ela funciona bem, né? Não sei se é o tipo de filme que eu me identifico exatamente. O que mais que tem? Gente do céu. Tem o Caleidoscópio, né? O Caleidoscópio... Qual? O do jornal. Então, do jornal tem uma coisa que eu acho bem interessante de querer usar... Aí é uma coisa de artes plásticas quase, de querer usar a matéria do jornal para você fazer o desenho das mulheres, assim, sabe? Isso eu acho legal. Mas parece que também não sai disso, assim, né? Essa é a parada, teve esse insight e a coisa não foi, né? O do Caleidoscópio tem uma coisa de... Tô falando, enchendo o saco desse filme, não quero ficar falando mal. O do Caleidoscópio tem uma coisa de realizar, tem essa coisa de buscar um outro olhar, assim, isso é interessante. Não sei se eu gosto muito da... Tem um...
Exatamente. Não, porque tem uma coisa do sexo que eu acho que é interessante, essa coisa de filmar o ato sexual, as coisas todas assim, porque sexo sempre também tem essa coisa, apesar de ter, mesmo duas pessoas transando, sempre tem mais pessoas, né, envolvidas, né, porque sempre tem as fantasias e tudo mais ali que estão sempre em jogo, né. E sempre também tem uma coisa é como se você tivesse uma terceira pessoa presente, né, quando tem duas, né, falando meio psicanálise a coisa, né, mas é meio isso, né, sempre tem um terceiro, né. E a pornografia, às vezes, ocupa esse lugar de quem é esse terceiro também, né? Então, não sei, o que eu quero dizer, em suma, é que tem muitas fantasias envolvidas no ato sexual e que, às vezes, quando você filma ele mesmo, parece que essas fantasias desaparecem, né? Quando você busca uma coisa de imagem mais diferente, etc., parece que você consegue recobrir, né? Com essas fantasias e tornar aquilo até mais interessante do ponto de vista erótico, até mais estimulante, não sei, tem algo que se produz ali, né? Filmagem nua e crua do sexo, às vezes parece que ela esvazia aquilo que ela é o contrário daquilo que você está vivendo, né? Não sei, isso é uma... exatamente, quer dizer, eu acho isso, né? Eu acho que tem essa coisa da interação, dá vontade mesmo no seu filme, cara. Dá vontade de ver qual é que é, sabe? Qual que é a, né? Qual o resultado disso, onde isso abala, né? Aquilo que eu falei até, que é, sabe, assim, se não tivesse vergonha, se a sociedade não tivesse vergonha nenhuma, se ela se desfazeria como sociedade, sabe? Né? Onde que, então, jogar essa sem vergonhice, entre aspas, para a interação social, né? Sabe? E você vai para lugares assim que são interessantes, né? Igreja, sabe? Tem uns lugares assim que são elementos fortes da cidade, né? Mas parece que a coisa pessoal podia rolar mais, assim, para você ver aonde que a sem vergonhice desfaz ou não desfaz as coisas, né? Não sei, isso é uma coisa uma piração, assim. Não gosto de falar assim, porque o filme já se realiza como tal, é super interessante e tal, mas tem esse ponto que eu acho, né? E a coisa do Glauco Matoso eu acho muito interessante, porque daí é uma brincadeira entre o lado da ficção e realidade, o que realmente ali é real, o que vocês estão fazendo, o quanto aquilo lá é encenado, o quanto aquilo é combinado e quanto não é combinado, o fato de você se colocar em ação ali, né? E começa o filme meio tímido, assim, sabe? Lá meio encostado na porta, ali falando, a voz assim quase tipo não querendo aparecer ali, né? E depois vai entrando naquele jogo todo e o Glauco fala daquele jeito mais para fora, né? Eu achei bem interessante, assim. Isso eu achei do ponto de porque o documentário sempre coloca essa questão da verdade, né? E o sexo filmado também sempre coloca a questão da verdade. Você conseguiu tangenciar essas duas questões na minha visão. Né? Eu gostei bastante dos filmes, gosto. Vou começar pelo final, então, pelo do Glauco. E eu achei assim, a única coisa para mim que deu medo, dá um pouco de medo do que vai acontecer ali. Será que aquela pessoa que está sendo submetida, ela está realmente de acordo com aquilo? Porque o contrato masoquista, quem firma é o masoquista, né? Ele tem um contrato, tanto que Deleuze tem um livro maravilhoso sobre isso que chama O Frio e o Cruel. Sacher Masoch, apresentação a Sacher Masoch, O Frio e o Cruel, que o Masoch, ele tinha um contrato com a Vênus das Peles, né? Bem escrito, exatamente como seria o suplício dele. E é também uma coisa que o Sikh faz, que o supermasoquista ele faz com a dominatrix dele, é firmar no papel, exatamente, que é o que garante tanto o cumprimento do suplício quanto o controle que ele vai ter sobre aquilo. E ali, digamos assim, a pessoa que está sendo supliciada, ela está sendo, digamos assim, ela não está com aquele contrato, ela está entrando num jogo ali daquele casal que resolve, que exercita o sadismo, né, de certa forma, né? Então, ali a gente vê o sadismo, assim, e vê o gosto dele com aquilo, né? Dos dois, é muito legal ver como é
O que está acontecendo é muito bacana essa de você ver o gosto do sádico, você se identificar um pouco com isso de certa forma, né? Porque todos nós temos esse componente um pouquinho na gente e perceber o quanto que é interessante você subjugar alguém, né? Então, eu gostei muito do filme. Nesse sentido, assim, não pelo masoquismo, não pela força do masoquismo, mas pelo prazer do sadismo. E aí foi o seu, o da que é a fantasia da menina, né? Quase um rito de iniciação ali, né? Também das tatuagens como uma iniciação ali sexual. É muito legal o jeito que você lidou com as imagens dos filmes dos anos 20, que são lindas, né? Eu acho muito bacana. Uma época eu fiquei vendo só esses filmes e dizia, ai, nossa, como era legal a pornografia, depois virou essas coisas aqui plastificadas, as mulheres eram muito mais interessantes, né? E aí volta para uma coisa mais inocente também, né? Porque daí também isso também me levou a essa coisa, né? O filme ele tem uma dureza assim daquela mulher ali que já passou pela experiência, mas daí tem toda a inocência, daqui anos 20 também, não sei, me passou essa coisa, assim, sabe, inocência com experiência, assim. Curti bastante. E aí o outro, que daí vamos antes, daí o meu é demais, é super bacana, nossa, filme perfeito, gente, nada a ver, isso aí nem precisava ouvir nada. Não, mas eu acho, assim, que os diálogos faltavam, mas é que o áudio realmente não funcionava ali, era uma 5D e não tinha áudio, nós estávamos lá no meio da loucura, fodeu, não tinha o que fazer, não tinha microfone, não tinha nada. Né? Aí o anterior a esse, que é aí é o jornal. O jornal eu achei ótimo. Me diverti vendo, curti um monte, adoro animação. Achei bacana, gostei muito. O outro é... o da luta. Da luta eu não gosto, já vi. Todo mundo recomenda, as feministas adoram. Que filme maravilhoso, não sei o que. Não, para mim não pega isso, entendeu? Eu acho, tá conceitual, entendeu? Mas não entra. O outro é o Almas em Chamas, adoro, gosto da historinha, acho lindo, me excita, faz parte das minhas fantasias, fico super excitada, volta e meia para me masturbar, eu penso naquelas cenas, acho ótimo. Gosto bastante daquelas cenas, acho elas muito bem feitas. Como ele é divertido e ele é excitante mesmo. Acho um filme bom, assim, sabe? De ver, dizer, nossa, legal. Aí o outro, daí eu não vi os outros, mas o Skin eu já vi, também curto. Acho o Skin... Também não queria que eles tirassem a pele, queria ficar assim com a pele. A vontade minha é que eles ficassem com aquela pele ali, que o mundo deles fosse daquele jeito. Né? Porque daí ele constrói todo bota os marcianos na nossa frente e depois diz, não são marcianos. São gente que nem vocês. Gente, estamos aqui, somos de pele e osso, vamos se tocar. Daí, sei lá, daí frustra um pouco a imaginação.